Como a gente havia anunciado, hoje, segunda-feira, dia 26, a gente conversa com Nonatinho Souza, ex-prefeito da cidade de Irauçuba, aqui no nosso Jornal Integração. Nonatinho, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez à nossa emissora, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, amigo Clésio, boa tarde, amigo Clésio e a todos os seus companheiros de trabalho, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre assuntos importantes para a nossa região. Muito bem. Nonatinho, 12 horas e mais 28 minutos, a gente está no ano eleitoral, né, no ano político e, vez por outra aqui, seu nome tem sido cotado exatamente para as disputas à Prefeitura Municipal de Itapajé. Eu queria começar já com essa principal pergunta, a nossa conversa, a nossa entrevista aqui no nosso Jornal Integração. Como é que você recebe essas manifestações e qual é hoje o posicionamento ou o pensamento do Nonatinho? De fato, é de concorrer à Prefeitura de Itapajé? Se coloca como um pré-candidato à Prefeitura aqui de Itapajé? Isto não ocorre de agora, Clésio, já de muito tempo. Eu ouço manifestações nesse sentido, vindo de diversas fontes, de diversos segmentos, e isso sempre me deixou muito honrado por isso, me dá um contentamento muito grande, pois Itapajé é aqui a nossa cidade-mãe, nós somos de Irauçuba, filhos aqui de Itapajé, a nossa cidade que sempre foi aqui a referência da nossa região, e poder ser lembrado, ser colocado como alguém que poderia vir a administrar o município, e ainda mais em um momento difícil, em uma conjuntura bastante desafiadora, e poder ser lembrado como alguém que poderia contribuir com o município, administrando o município, isso me deixa muito honrado, muito satisfeito por isso. Lhe confesso que tive acesso a algumas informações de estudos feitos sobre essa questão que, ao me deparar, até me emocionei com isso, porque é algo bonito, belo, importante, pela história que eu tenho, de onde eu vim, do que eu já vivenciei. Eu venho de família simples, tenho uma história de superação, e poder ser indicado por muitas pessoas para uma função tão grandiosa e nobre, me deixa com certeza muito honrado. Mas, no entanto, eu nunca havia pensado nesta possibilidade. Eu ouvia e achava algo importante, bom, mas não me despertava a isso, não pensava sobre isso. E de alguns meses para cá, ao ouvir tanto falar sobre isso e tantas pessoas conversarem comigo sobre isso, muitas pessoas de Itapajé, eu passei a considerar sim esta possibilidade, a analisar isto, se seria possível a mim tomar esta decisão. É uma decisão que eu precisaria organizar muito bem a minha vida, porque administrar um município exige muito foco total, e foco total exige muita dedicação, extrema dedicação. E, no entanto, eu tenho muitas e muitas outras responsabilidades, muitas outras questões que eu precisaria ponderar para saber até que ponto eu teria essa disponibilidade para assumir esta responsabilidade. Porque a questão não é só a campanha política. A campanha ocorre em tempo que é curto. Verdade. A campanha é a administração. Na realidade, o que caberia a mim pensar e pensar com muita cautela era sobre a administração que viria depois. Pois ela exigiria de mim esta dedicação total, foco total, para poder contribuir com o que Itapajé tanto precisa atualmente. Então, neste meu período de estar considerando isto, ouvindo várias pessoas,
tenho inclusive procurado algumas pessoas de Itapajé, que eu tenho boa relação, que eu considero pessoas que têm uma boa consciência crítica do município, e ouvido, perguntado sobre isso, qual a opinião delas, de maneira que até este processo de audição junto a algumas pessoas eu possa avaliar melhor se esta decisão seria uma decisão acertada. Porque além do que exigiria de mim, o meu foco, a minha dedicação, o meu engajamento, comprometimento, eu sei que precisa haver um cenário onde concorra a energia positiva de boa parte das pessoas para isso. Precisa haver um ambiente positivo voltado para se viver esta experiência diferente. Porque a minha vinda a Itapajé como candidato seria dispor de minha parte, viver uma experiência diferente, o que eu tive a oportunidade de viver em Irauçuba, viver em Itapajé, de fazer administração diferente, inovadora, administração de ruptura com muitas questões, e implantar esse sistema precisa também ir de encontro aos anseios da população, aos anseios das pessoas. Tem que haver um ambiente propício a isso. Você pode ter uma excelente semente, mas se você plantar a semente em terra ruim e não ter as pessoas para adubar, para cuidar, não vai brotar, germinar e ter planta com frutos. Então é preciso, inclusive, pensar sobre isso. Se existe esta disponibilidade nesse sentido para uma administração futura. Será se os interesses coletivos estão na pauta da maioria das pessoas para nortear uma administração futura totalmente diferente? Então estas perguntas eu tenho me feito, e em razão da aproximação do tempo para transferência de título, de domicílio eleitoral, que já nos aproximamos deste prazo, precisa ser até o início de abril, se faz necessário que este meu processo de análise se conclua, que eu venha a tomar uma decisão sobre isso. Então eu penso, o meu objetivo de que até a próxima semana, início de março, eu me decida quanto a isso, se sim ou se não. Tomar esta decisão considerando todo este universo que reúne uma decisão como esta, que precisa ser tomada e não é uma decisão fácil. Realmente precisa de muita ponderação, de muita cautela, de muita busca, inclusive de orientação espiritual para isso. Ok. Ô Natinho, de um certo tempo para cá, você tem participado de alguns momentos, algumas reuniões aqui em Itapajé, tem recebido alguns convites exatamente para participar de alguns momentos aqui no município de Itapajé. Vou citar aqui 2 exemplos mais recentes, Iratinga e lá em São Tomé também você participou. Como é que tem sido esse contato e o que você tem sentido exatamente nesse contato com a população de Itapajé nesses momentos que você tem tido essa oportunidade? A percepção que tenho tido nestas oportunidades é de que existe muita gente boa, muita gente do povo, que pensa na cidade, que tem bom gosto pela cidade, que tem interesse em ver transformação de realidade, inclusive muitas atitudes de pessoas que botam a mão na massa, que fazem o seu esforço, o sacrifício voluntário, como é o caso que você citou de São Tomé, onde lá a comunidade, por conta própria, já construiu 4 passagens molhadas em regime de mutirão, com a colaboração de pessoas da sociedade civil. Isso a título de exemplo, como vários outros que podem ser citados, que eu tenho tido acesso, visto, presenciado, e tenho visto, portanto, muitas pessoas cheias de vontade de viver experiências positivas
de construção de realidade, de transformação de realidade. E isto me alegra. Vejo pessoas que estão assim dispostas, abertas a se juntar a outras, porque muitas vezes tem pessoas que têm bons propósitos, mas se fecham. E este fechamento impede o processo do desenvolvimento coletivo. Por outro lado, eu tenho visto que muita gente em Itapajé está aberta a este processo. Pessoas do povo, gente das comunidades. Vejo uma população que tem vontade muito de evolução, não está satisfeita com o quadro atual de Itapajé e não fica só na insatisfação. Tem muita vontade de contribuir para que este quadro melhore. Atualmente, pode-se dizer que você compõe um grupo político aqui dentro de Itapajé, ou essa proximidade é mais pela sua ligação com o deputado Danilo Forte? Eu tenho uma excelente ligação com o deputado Danilo Forte, já durante muito tempo, somos parceiros de luta nestas causas coletivas, políticas, mas através do deputado Danilo Forte acabei me integrando a um grupo que ele compõe e dialogando com outros grupos que não são do grupo do deputado, ligados diretamente ao deputado Danilo Forte, grupos que têm sua autonomia, que fazem a sua caminhada independente, que têm uma boa relação e admiração e respeito ao trabalho do deputado Danilo Forte, e tenho, portanto, me integrado e dialogado com muitas pessoas que hoje, dentro desse espectro, eu faço parte, portanto, de um movimento de muitas pessoas que têm discutido política em Itapajé e política com propósito. Ok. Atualmente você está em Irauçuba afiliado a que partido político? PDT. PDT. Viabilizando um projeto desse aqui em Itapajé, mudaria de partido? Sim. Mudaria, né? Sim. Ok. Donatinho, tivemos mais uma sessão legislativa na última quarta-feira aqui no município de Itapajé e parte do tempo, eu diria que a maior parte do tempo da grande maioria dos vereadores que usaram a tribuna na sessão passada na Câmara Municipal aqui de Itapajé foi exatamente falando acerca dessa possibilidade, alguns demonstrando um certo receio com relação a vir a se confirmar essa possibilidade da sua pré-candidatura aqui no município de Itapajé. Acredito que você deva ter acompanhado alguma coisa, ou pelo menos recebido algum tipo de informação. Como é que você recebe essas manifestações desses vereadores na Câmara Municipal? Eu vi sim algumas manifestações. Isso eu recebo com tristeza. Eu acho isso triste, porque a Câmara, ela é um espaço de construção da cidade. É ali onde se pensa a cidade, onde se discute a cidade, onde se propõe, se oferece contribuição de planejamento para a cidade. É a caixa de ressonância do povo, é aonde a voz do povo tem que reverberar para todo, né, para o todo. E Itapajé hoje tem muitos desafios. Todos sabem que passa por muitos problemas. Então a Câmara, que é o espaço para discutir esses problemas, discutir possíveis soluções, indicar caminhos para a superação desta situação delicada, ocupar o tempo e boa parte do tempo da sessão para falar de uma possível candidatura, seja ela de quem for, não é algo adequado, não é algo positivo, porque está perdendo pouco tempo que se tem para juntos, em ato solene, na sessão solene, pensar e encaminhar, direcionar a cidade. Por outro lado, o assunto em si também não deveria trazer tanta preocupação, tanta chateação, ao ponto de haver manifestações até muito inflamadas em relação a isso. Até porque eu penso que a minha pessoa não ofereceria risco
para piorar Itapajé. Não seria um risco para fazer ficar em uma situação mais difícil do que a que se encontra hoje. E a maioria dos vereadores eu tenho uma boa relação, me conhece, sempre tivemos uma relação muito boa. Eu penso que eu nunca dei nenhuma margem para pensar... Em outros momentos até você recebeu elogios de alguns até que utilizaram lá a tribuna, né? Exato, então eu penso que nunca dei margem para que pensasse que eu pudesse ser algo prejudicial a Itapajé, uma candidatura ou uma eleição minha fosse prejudicial. E aí, se fosse, nesse sentido, valeria a preocupação. Argumento de por ser de outro município, de outro lugar, não é um argumento que é muito plausível. Não é por estar em outra cidade, ser de outra cidade, que me impediria de fazer uma boa administração para Itapajé. As credenciais que se deve buscar em alguém para governar o município vai muito além de onde a pessoa é, mas sim da experiência que a pessoa tem, do que ela já mostrou na prática, dos resultados concretos que ela tem a apresentar no seu engajamento com a sociedade, na sua interação com a sociedade, o que ela já mostrou, o que ela fez, como foi o desempenho dela. Então, quando você vai contratar um funcionário, se por exemplo aqui na Rádio Atitude, você for contratar alguém, você vai entrevistar para tentar conhecer as habilidades, as competências da pessoa, vai ver o seu histórico, o seu currículo, o que ela já tem de resultado positivo. Como hoje as organizações fazem, procuram conhecer o histórico de resultados positivos. Então é isto que deve contar mais. E não porque nasceu aqui, nasceu ali, é de um lugar tal. Assim sendo, por exemplo, hoje Itapajé teria que tomar uma decisão de demitir o secretário de saúde, que não é de Itapajé. E a saúde é como uma mini prefeitura. É uma das áreas mais desafiadoras de uma gestão. E o gestor da área da saúde, que é uma das principais áreas de uma gestão de Itapajé hoje, ele não é de Itapajé. E assim, dando-se como exemplo, nós não teríamos feito contratações como estas que na atual gestão é feito, que em outras gestões já se fizeram, como é comum se fazer. Não é esta questão. Certamente, quando se busca alguém, deve ser por entender que aquela pessoa pode contribuir naquela área que se buscou. Pelo menos é o que se deseja, né? Então, pensando desta forma, eu acho um desperdício de tempo e, ao mesmo tempo, um debate que se torna empobrecido por rejeitar uma possível candidatura de alguém, onde o argumento principal é porque alguém viria de outra cidade e não é esta a credencial que Itapajé está precisando para ter pessoas como bons, propensos prefeitos no próximo mandato. Agora já são 12 horas e mais 46 minutos, 12h46, a gente está conversando com o Donatinho Souza, ex-prefeito da cidade de Irauçuba, aqui no nosso Jornal Integração. Donatinho, eu queria que você falasse agora exatamente, você foi eleito prefeito por 3 oportunidades no município de Irauçuba. Nas 2 primeiras gestões, como é que era ali a realidade do município de Irauçuba, como você pegou o município de Irauçuba e que marcos importantes você consegue exatamente estar destacando referente a esse trabalho feito nas 2 primeiras gestões? Irauçuba, pela maioria das pessoas que conhecem a história, pode-se atestar, era uma cidade que, infelizmente, vivia uma situação altamente crítica. Era uma cidade destruída por políticas públicas ineficientes ao longo do tempo. Aquele momento, quando se analisava os índices de avaliação de gestão pública,
Irauçuba, no estado do Ceará, que tem 184 municípios, estava sempre entre os piores municípios do estado em termos de gestão e políticas públicas, em todos os quesitos. Era 181 em uma área, 182 noutra, 183 noutra, 179 noutra, era assim lá dentre os piores municípios do estado. Isso na avaliação técnica. E na prática, quem lá viveu, quem ouviu falar, quem conheceu, sabe, uma cidade de muita pobreza, de serviços públicos totalmente precários, a cidade que dependia totalmente de outras cidades, não ofertava o mínimo para o seu povo, uma cidade muito endividada. Eu assumi a prefeitura, parece assim até hilário dizer que no primeiro dia que eu estava dentro da prefeitura, tendo que lidar com 1001 problemas, falta energia, fica tudo escuro na sala, e eu me surpreendo, poxa, faltou energia, alguém entra, não, cortaram a luz, né? Cortaram a luz da prefeitura, no primeiro dia, ainda de manhã, sentado lá, só recebendo problema, a luz da prefeitura sendo cortada, e aí era luz de vários outros prédios públicos cortados, chegava alguém dizendo, o prédio tal tem umas vacinas, vai se perder tudo, que cortou energia e tal. Água, a maioria dos prédios públicos com água sendo cortada nos primeiros dias, uma dívida enorme junto à ENA, uma dívida enorme junto à CAGES. Telefonia, cortado telefone, porque na época a dívida junto a Oi telefone fixo era enorme, celular junto à TIM, dívidas enormes de celulares que haviam sido distribuídos entre políticos, e aí conta que ficou e aí cortado, então não tinha nem como usar telefone, tinha que usar telefone particular, porque a prefeitura não tinha telefone, então não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha carro, os carros que eram de propriedade do município, todos quebrados, era um cemitério de ferro velho, a garagem do município, sem medicamento nenhum no hospital, para atender o básico da população, faltava o espaladrapo para um curativo, e a gente tem que comprar, e eu enviei naquele momento o secretário de saúde a Fortaleza, buscando distribuidoras que fizessem uma venda emergencial, e ele me ligava no primeiro dia ao final do dia, que a situação era muito difícil, porque chegava em lugares, o pessoal dizia para Irauçuba não queria vender de maneira nenhuma, que tinha lá muita era dívida. A prefeitura tinha um nome terrível, era velhaca, não pagava ninguém, e aí ninguém queria nem vender para o município, porque só tinha contas e contas acumuladas. Os servidores públicos à época amargavam uma dívida enorme junto ao INSS, e isso fazia com que o município vivesse inadimplente, estava inadimplente por não ter certidão do INSS, era uma dívida estratosférica, e ela vinha sendo rolada durante muito tempo. Os prefeitos faziam uma negociação, conseguia a certidão, que valia por 120 dias, atrasava novamente a dívida, ia fazer outra negociação. Quando ia fazer, aquela dívida tinha juros e multas em cima, e aí ia virando uma bola de neve, que a prefeitura vivia inadimplente, impossibilitada, portanto, de fazer convênios. Mas não era só pelo endividamento junto à Previdência. Só de inadimplência junto a órgãos federais, de convênios que nos últimos anos a prefeitura tinha firmado e não tinha prestado contas, existiam 27 inadimplências. Era de vários segmentos junto ao governo federal. Junto ao governo do estado tinha 4 inadimplências. Então existiam 31 inadimplências que impediam fazer qualquer convênio com o governo federal ou com o governo estadual. Já faziam 2 anos que a prefeitura não firmava um convênio com o governo do estado por conta de inadimplência. Obras que haviam sido iniciadas e abandonadas ao longo do caminho, que aí geraram
inadimplências, e assim eram muitas obras abandonadas pela cidade, que traziam muita tristeza para a população. Existia, por exemplo, um caso onde a sede da prefeitura do município havia sido iniciada a construção de uma sede nova lá no ano de 86. Eu assumi a prefeitura em 2005, estava com 19 anos que aquela obra havia sido iniciada, e aí depois de uns 2, 3 anos foi abandonada, e lá era uma caveira no meio da cidade, que aquilo mexia com a própria autoestima da comunidade. Era um lugar onde ficavam animais, servia para delinquentes lá se abrigarem à noite, uso de drogas, essas coisas. E isso era muito ruim. Então, era uma situação, portanto, caótica em muitos sentidos, a realidade do município de Irauçuba. Só um ponto que eu achei horrível: quantas pessoas que ganhavam do município eram como que funcionários do município, mas eram fantasmas, não trabalhavam. Pessoas que moravam em outras cidades recebiam salário do município. De uma vez só eu exonerei 86 pessoas que não trabalhavam no município. Então esta era uma realidade muito complicada. O município não tinha crédito, não tinha prestígio político nenhum. Eu lembro de muitas piadas que eu tive que ouvir indo na Assembleia de alguns deputados que tratavam Irauçuba com piada, porque era lugar bom de comprar voto, lugar bom de contratar cabo eleitoral para vender voto em tempo de eleição. E só tratavam com desdém a cidade. Além de tudo, ainda não tinha o prestígio e não tinha nome. É como a nossa pessoa: se a gente não tem nome, não honra a palavra, não honra os compromissos da gente, ninguém vende a gente nem na bodega perto da casa da gente, né? A pessoa jurídica, como uma prefeitura ou uma empresa qualquer, quando não tem crédito, ninguém quer nem conversa. Ninguém quer nem conversa quanto a isso. Então esta era a realidade de Irauçuba, que foi preciso ser enfrentada. E aí o enfrentamento disso, que não foi a sua pergunta, mas faz questão de dizer, exigiu muito foco, muita coragem. Coragem demais, que era arriscado até eu sair na rua, pelas decisões que eu tive que tomar. E essas decisões, pensando em resgatar o município, naquele primeiro momento, muitas delas eram tidas como impopulares. E eu lembro de um fato que aconteceu, que um parceiro meu que ganhou a eleição comigo, pertinho de mim, entrou no meu gabinete e disse: olha, meu irmãozinho, eu fico com pena, porque você não ganha mais uma eleição nem para presidente de associação em Irauçuba, pelo que você está fazendo. E aí eu tive que libar as pessoas próximas, porque muita gente ganhou a eleição comigo, mas não ganhou com o meu pensamento de querer mudar a realidade da cidade. Ganhou porque não tinha a oportunidade de usufruir das benesses que o outro sistema de governo oferecia. Aí, quando entrou comigo, pensava que eu ia repetir o que acontecia, apenas mudar os mamadores das tetas do governo. E aí foi diferente. Acabou-se o negócio de teta do governo. Agora era a cidade, não estava ali para atender os caprichos do A, do B ou do C, para servir a pessoas individuais, mas servir a coletividade, ao povo como um todo. E não teria mais, portanto, aquela prática de benefícios que eram comuns, que eu tinha consciência que era aquilo que fazia Irauçuba ser uma terra arrasada. Se eu queria mudar a cidade, eu tinha que acabar com tudo aquilo. Tinha uma rua que tinha várias famílias que a energia era ligada da energia da escola.
não sei se eram umas 12, eu corto a energia das 12 de uma vez. Aí chegava um vereador, 12 famílias revoltadas com você, como é que pode? Não vai ser 12, vai ficar outras e outras, porque a cidade agora vai ter moral. Agora vai ter lei, vai ter que se organizar, porque eu vim para cá para fazer isso. O tempo é curto, 4 anos passa rapidíssimo. Se não agir forte, vai chegar ao final do ano e só tentamos se justificar e não fez nada. Então tem que ir para cima. Então foi preciso muita coragem para fazer isso, para enfrentar, muita renúncia. Porque quando se propõe a fazer algo movido por propósito, por boa vontade, algo grande, tem que estar preparado a fazer muita renúncia. Eu tive que fazer muitas renúncias. Renúncias a meu tempo, a minha vida pessoal. Claro, sacrifiquei muito da minha vida pessoal, mas renúncia a amizades, a pessoas queridas, que ao longo desse tempo, pessoas que eu muito estimava, fui perdendo as amizades, porque elas não passavam a me ver mais apenas como amigo e queriam usar da amizade para obter benefícios que eram ilegais ou imorais, ou benefícios que, abrindo-se mão, não iriam ajudar o município a se libertar daquela situação triste, caótica que vivia. E aí, já tomei muito tempo ao responder sua pergunta, eu concluo falando um pouco do que o pensador Marx falava, que é preciso que as pessoas elas tenham liberdade para ter liberdade para. Então elas precisam ter liberdade da fome, precisam ter liberdade da moradia, ter moradia digna, ter fome, ter uma oportunidade de trabalho, para elas poderem agir para melhorar a sua participação social, sua cultura, melhorar a sua interação como cidadão, como tudo isso, né? Quando falta o básico para as pessoas viverem, elas não vão pensar, tem dificuldade para pensar o bem da cidade, porque ela vai vender o voto por um papel de luz que alguém ajuda, um papel de água que alguém ajuda a pagar, por 1 milheiro de tijolo, 2 sacos de cimento que ganhou, porque alguém encheu o botijão de gás para ela, e ela vai pensar nisto, num favor, na hora de votar. Não vai haver a ação consciente de fazer a sua participação cidadã pensada, de forma pensada, vai na forma automática, não toma lá da cá. Ainda hoje eu tenho uma vida já de longa caminhada. Eu me deparo com pessoas que chegam e dizem assim, você sabe como é, né? Uma mão lava a outra. E eu, meu amor, não é o caso, eu não estou querendo lavar a sua mão para você lavar a minha. Vamos falar do assunto que se quer. Porque muita gente quer participar da política nessa história da mão lavar a outra, do toma lá da cá, o voto que você me dá isto. Política não é isso. O voto não é algo individual, é algo coletivo. Você não vota para você. Se você vota pensando num emprego para você, para o prefeito de plantão lhe dar um emprego na prefeitura, você está contribuindo para o mal da sua cidade. O voto é coletivo. Ao votar, deve-se votar pensando no bem coletivo, que a cidade tenha a oportunidade de emprego, não que o gestor me dê um emprego. Porque você tendo o seu emprego, mas a cidade não tendo um projeto de desenvolvimento econômico consistente, que fortaleça as suas potencialidades locais, que dê oportunidade para as pessoas empreender, trabalhar, produzir, você vai ter uma cidade pobre, uma cidade em regressão. E do que adianta você estar com o seu emprego, ganhando o seu salário, e o seu vizinho, as pessoas da sua rua, passando necessidade, vivendo em condições indignas? Do que servirá isto? Né? Então é preciso, então nesta linha a gente trabalhou muito para criar políticas públicas para o básico, para a casa, a moradia, para o trabalho, para questões de atendimento de saúde,
ofertar uma saúde de qualidade para que as pessoas pudessem se libertar disso, da dependência do básico, para pensar no grande e pensar em políticas públicas, em cultura, em esporte, em lazer, pensar em educação para uma vida melhor, em transformação a partir da sua autonomia. Então, é isto, Clécio. Agora já 1h mais 3 minutos, 1h03, Donatinho, você chega na terceira vitória, né, terceiro governo, e em 2019, se eu não estou equivocado, exatamente você tem um mandato cassado. Inclusive, aproveitando esse contexto, e ainda nesse primeiro bloco, queria colocar esse assunto, porque é um dos principais pontos de interrogação, uma das principais perguntas ou questionamentos feitos exatamente por alguns aqui de Tapajé no tocante à sua situação perante a Justiça Eleitoral. Eu queria que você falasse desse processo que levou à cassação do seu mandato e qual é exatamente a sua situação hoje perante a Justiça Eleitoral. Pronto, você quer que eu relate o que levou à cassação? Exatamente. Depois com a posição de hoje. Muito bem. Eu vou contar de forma bem detalhada. Um rapaz do município, por nome de Everson Almeida, um rapaz de índole questionada na cidade, que as pessoas, boa parte das pessoas conheciam que ele não tinha uma boa índole, se colocava como candidato a vereador no ano de 2016. Por algumas vezes me ligou querendo conversar comigo. Eu muito ocupado e com muitas atribuições e também até tentando evitar, porque era uma pessoa de precedentes negativos, não o atendi, não tive esse momento com ele. Mas um amigo, um professor, que também era candidato a vereador, junto com ele, pelo PT do município, professor Léo, me pediu, que era amigo dele, companheiro de partido. O professor Léo aderiu à nossa candidatura por questão ideológica, ia somar conosco, e disse que o amigo dele também queria muito vir e só queria ser recepcionado pelo grupo. Então, em atenção ao professor Léo, que insistiu com isso, eu resolvi atender este rapaz. O rapaz manifestou o seu interesse, disse que queria seguir com a gente, marchar com a gente. O PT, que era o partido que ele compunha, estava no outro grupo, mas ele não estava satisfeito, não concordava com a gestão que estava, achava que nós representávamos o melhor projeto para o município, então queria ficar com a gente. E eu disse, ok, muito bem, seja bem-vindo, recepcionei. E ele disse, eu sou candidato, você sabe que eu não tenho condições, e começou aí com esta conversa dizendo, eu tenho algumas pessoas que vão andar comigo, uns jovens da comunidade, e andar pedindo voto em algumas comunidades, e eu não tenho condição, tenho carrinho, não tenho para botar o combustível no carro. Aí a campanha, a estrutura da campanha poderia me ajudar com o combustível. Aí eu disse que não poderia ajudar com muito, a nossa campanha tinha poucos recursos e tal, e disse para ele que a gente poderia ajudar com uma quantidade X de combustível semanal, que eu não lembro se eram 20 litros por semana durante aquele período de campanha, que eram 30 dias que faltavam, seriam acho que 4 semanas, 20 litros, não lembro bem da quantidade. Aí ele falou, além do combustível, perguntou, e aí, depois que a gente ganhar, ou não sendo eleito, eu poderia, será se eu teria um emprego, uma oportunidade de emprego? Eu disse para ele, olha, eu não posso lhe dar garantia de nenhum lugar para você trabalhar, porque depois nós vamos planejar a gestão. E eu sempre tenho a gente tem muito cuidado para selecionar as pessoas certas para os lugares certos. Você é jovem, está militando na política, compondo o projeto, são as pessoas que vão compor o projeto, que tiver perfil, que possa somar em alguma área, serão aproveitadas. Então, certamente você será aproveitado em alguma área. E aí ele falou, poxa, eu estou sem condição nenhuma, a gente sai, não tem dinheiro nem para comer, quando sai com o grupo, pedindo voto, isso, aquilo, outro. Teria como você me dar alguma ajuda financeira para ajudar na campanha, sabe que eu sou pobre e tal. Fez aquela conversa toda,
E ao final da história, ele pediu uma ajuda, eu disse, não tenho condição, não podemos, não temos recursos. E ao final eu disse que poderia fazer um esforço para ajudá-lo com R$ 500 por 3 quinzenas, acho que era mais ou menos isso, acho que não sei se faltavam os 45 dias. Ele pediu, pudesse ser pelo menos 2.000, eu disse, ok, eu vou ver se eu lhe ajudo com 2.000, parcelado, ver se tem como lhe ajudar. Pronto. Foi a história que eu tive com ele. Ele estava... Isso seria referente ao serviço dele na campanha? Como candidato a vereador, pedindo a ajuda da estrutura de campanha para a campanha dele de vereador. Entendi. E ele estava gravando esta conversa. Depois ele pegou a gravação e adulterou a gravação, tirando partes da minha fala que eu explicava para ele, que não tinha condição, e deixava só os pedacinhos onde eu dizia assim, eu vou tentar fazer o esforço de lhe dar aqui os 2.000, vou tentar fazer um esforço de lhe dar essa ajuda desse vale de combustível. Aí, da hora do emprego eu falei um bocado de coisa, foi adulterado, aí parecia a frasezinha de dizer, eu vou ver, os que participaram vão poder ser aproveitados, né? E aí ele fez retirou o pedaço da fala, fez uma montagem na gravação, procurou a campanha opositora, sei até a pessoa que ele procurou, não vou dizer o nome, por questão de evitar polêmica, e ofereceu aquela gravação querendo vender. Pediu um dinheiro absurdo, não deram, e ele vendeu aquela gravação por um valor, parece que foi R$ 2.500. Aí a pessoa pegaram a gravação e entraram na justiça contra mim, um processo contra abuso de poder econômico. Eu tinha usado de abuso de poder econômico, já que eu estava tirando um candidato que era do outro lado, oferecendo benesses para ele. E aí, por conta disso, aqui em Itapajé, a justiça negou este recurso na primeira instância. Eu pedi, inclusive, que fosse feita a degravação, não é nem degravação, mas a perícia do áudio lá da gravação, porque ela havia sido totalmente adulterada. E se você fizesse entrevista comigo, que está sendo gravada, e pegar pedaços da minha fala, você pode transformar a entrevista em um produto que possa me prejudicar de alguma forma. E aí ele fez isso. E aí isso não poderia ser feito, mas a juíza entendeu que não tinha provas, que era um caso de uma candidatura a vereador, não era compra de votos. Ela entendeu que foi uma gravação clandestina, e aí ela nem atendeu o meu pedido de fazer a perícia da gravação, porque negou logo aquela ação contra mim. Mas recorreram junto ao TRE, e neste recurso junto ao TRE, conseguiram a minha cassação por conta disto. E aí eu recorri ao TSE. No TSE houve um primeiro julgamento que foi favorável à decisão do TRE. Eu entrei com recurso especial e este recurso especial aguarda julgamento. Então, a história foi esta. Em que fase está? Esse recurso especial aguarda julgamento. No entanto, não cabe, eu querendo, por exemplo, ser candidato agora, não cabe nem eu pedir uma liminar me autorizando a ser candidato, e eu poderia pedir a liminar, por quê? Porque posterior a este julgamento do meu processo, o TSE em plenário, por um julgamento da lavra do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, foi entrado em entendimento que acusações feitas com gravações clandestinas, ou seja, gravações que não foi de público, que foi em lugar fechado, sem o consentimento da pessoa que estava falando, como foi o caso em um lugar fechado, sem meu consentimento, não é gravação pública, gravações assim não seriam objeto de prova. Então, com esta decisão, eu já poderia buscar uma liminar
para basear nesta decisão, meu processo ter o seu julgamento final e eu poder estar absolvido. Mas nem cabe eu fazer isso hoje, por quê? Porque existe já uma súmula do TSE, que eu vou pedir aqui a autorização para me dizer, inclusive, qual é a súmula. Muito bem. Súmula 1970, as súmulas 1970, elas determinam que o prazo de 8 anos, que seria o prazo de inelegibilidade para quem sofresse uma cassação eleitoral, esse prazo de 8 anos tem início no dia da eleição que redundou naquele fato objeto da cassação. Ou seja, e conta-se, portanto, os 8 anos, sendo antes do dia da outra eleição, a pessoa está totalmente apta a ser candidato. Como o fato que levou esta cassação foi de 2 de outubro de 2016, encerra os 8 anos em 2 de outubro de 2024. E a eleição de 2024 vai ser em 6 de outubro, após findo o prazo de 8 anos, afastando a inelegibilidade e permitindo a total candidatura na forma do artigo 11 do parágrafo 10 da lei número 9.504 de 1997. Então, como já está afastada esse possível impedimento de inelegibilidade, não há, portanto, cabimento nem de que a minha pessoa peça uma liminar do meu processo, que está com recurso especial para ser resolvido, porque você pode pedir uma liminar quando há um perigo de demora daquele julgamento que possa lhe trazer prejuízo. Mas como não há prejuízo, porque para esta eleição eu já estou livre, portanto, eu não tenho nenhum problema de ser candidato, então não há necessidade nem pedir liminar, porque pelas próprias súmulas 1970 do TSE, eu já estou, portanto, liberado para ser candidato nessas eleições que ocorrerão no dia 6 de outubro. Não há necessidade nem que eu peça que se apresse o julgamento do recurso que dei entrada. Então, sou totalmente apto a ser candidato e ser votado nas eleições de outubro nesse ano. Não fiquei sem votar em nenhum ano. Inclusive, lá no nosso município, alguém dizia na eleição as eleições passadas, não pode votar. Aí eu sempre ia votar e alguém às vezes me pedia até meu comprovante de votação para botar nas redes sociais. De minha parte, inclusive na suplementar que teve lá, você votou ou não? Voltei na suplementar, voltei na Patrícia, voltei agora para deputados, porque eu não tive o meu direito, os meus direitos políticos cassados. Ficou dependendo deste julgamento do recurso. Que quando se tem, você nem votar pode, né? Nem votar, nem ser votado. Nem ser votado. Né? Aí tinha, lá no passado, eu não cheguei a ser prejudicado em termos de votar. Não caberia eu ir querer me candidatar, porque aí eu estaria infringindo a lei da questão da proteção da questão da candidatura política. Mas aí, quando chega esse ano, eu já posso, inclusive, ser candidato. Porque mesmo sem ter tido ainda o julgamento do recurso especial, eu já estou livre conforme as súmulas do TSE, porque vence o prazo em 2 de outubro desse ano e a eleição é 6 de outubro. Quando chega, no dia da eleição, já tem completado, portanto, os 8 anos. Então, já está liberado pelo próprio regulamento do TSE. Ok. Bom, 1h mais 17, agora 1h17. Donatinho, eu vou fazer só um rápido intervalo. Pois não, você quer complementar? Se você me permitisse, eu queria fazer uma rápida observação sobre isso. Pois não, fica à vontade. Porque, pronto, eu lhe respondi como foi e como está a posição. E aí eu queria só fazer, em título de contribuição, com a questão da nossa reflexão política. Muitos e muitos se portam com muita demagogia
uma demagogia terrível, querendo me acusar, falar mal, falar nessa questão, caçado, isso, querendo macular a minha imagem, conduta política com este fato. E aí eu faço questão de dizer, por exemplo, quem entrou com a ação contra mim, lá no município de Irauçuba, foi os candidatos que foram meus opositores, Zé Mota e Heleno. Zé Mota foi candidato a vereador do meu lado em 2 oportunidades, todas as 2 oportunidades, a nossa estrutura de campanha ajudou o Zé Mota. E ele achou ruim porque um candidato tinha pedido que ia ter ajuda de campanha. Então ele não poderia ter sido vereador. O Heleno, quando foi candidato a prefeito, que entrou contra mim, a campanha dele foi uma campanha muito rica, que tinha muitos recursos, muito empresário gastou dinheiro da campanha, gastou muito dinheiro com essas despesas de combustível, de carro, de candidatos, de tudo isso. Toda pessoa que é candidata a vereador em um grupo político gasta dinheiro com combustível, com aluguel de carro. Alguns contratam ativista, até aquele que não tem nada tem que dar um jeito de arrumar o dinheiro para o combustível, para comer quando está pedindo um voto, e geralmente os candidatos a prefeito dão um suporte para isso, né? Isso é uma despesa de campanha de quem é candidato, isso existe. Normalmente todos fazem essa despesa, não existe nenhum erro. Questão de logística mesmo de campanha. De logística, né? De campanha, todos fazem isso. Todo candidato tem despesa de logística e todo candidato a prefeito, na despesa de campanha majoritária, ajuda, de alguma maneira, os candidatos a vereadores têm alguma despesa de logística da campanha. Quando eu fui candidato em 2004, sem ter R$1 no bolso, sem ter um carro para andar, as pessoas que contribuíam com a campanha, que ajudavam na campanha, aquela contribuição que eu recebia do povo, que era o povo que bancava a campanha, aquela contribuição eu dividia ali entre os candidatos a vereadores para ele alugar uma moto, alugar um carro, botar combustível, um dinheirinho para eles poderem comer, sair com um grupo de gente pedindo voto nas comunidades. Uma campanha que não tinha nada, porque toda campanha tem esse tipo de despesa. Aí, questão de comprar voto de alguém, hoje, alguém chega comigo, me ajude nisso que eu voto em você. Eu não falo em voto. Eu posso lhe ajudar, se eu puder, todo prazer, todo carinho, mas jamais nem falo em voto, porque não é porque eu lhe ajudar que você deve votar em mim, eu ser candidato. E em campanha política minha, todo o discurso meu foi dizendo isso: nunca vote em mim pelo que eu lhe ajudei. Vote pensando na cidade, pensando no coletivo. Veja quem pode ajudar mais, quem pode contribuir mais, quem tem um projeto político, administrativo melhor para a cidade. Pelo contrário do que eu fui, infelizmente, condenado, eu sempre fui alguém, e sou na campanha e fora de campanha, alguém que procura fazer educação de cidadania na política. Ninguém vender voto, ninguém trocar voto por benesse, e eu jamais prometo a alguém, sendo candidato, que fique comigo, que eu lhe dou aquilo outro na prefeitura. Se alguém um dia ouviu isso de mim e vier dizer, está mentindo, porque eu não faço. Até porque quando eu ganho eleição, eu não faço isso, porque só trabalha comigo quem der resultado, quem tiver condições de dar resultado, quem tem capacidade, quem entrega resultado. E aí, se eu prometi antes, e eu prometendo, eu procuro honrar minha palavra, eu procuro ser alguém que tenha compromisso com o que eu falo, aí eu ficaria numa situação difícil. Eu prometi a secretaria disso para você. Aí a pessoa, um péssimo gestor, acabando com a secretaria, eu não posso tirar porque eu prometi. Isso eu não faço, porque para fazer gestão é preciso escolher os melhores que você puder para, naquele cargo, seja o menor ou maior da gestão, a pessoa ter um excelente desempenho, que é a excelência de desempenho dos profissionais que compõem a gestão, que vai se reverter em entrega positiva de benefício para a população. Então, eu faço questão de fazer essa observação, porque até mesmo na Câmara, como você se referiu
a pauta da Câmara de Tapajé sobre mim, teve algum vereador que falou sobre isso. E se você for ver as práticas do que falou, ele pratica isso e pratica talvez muitas coisas que aí sim podem ser consideradas imorais e inaceitáveis. E quem me conhece, quem faz política comigo, sabe que eu não compactuo com clientelismo, com troca de favores, com venda de apoio político. Agora mesmo tinha um partido querendo se vender para ficar do nosso lado em Irauçuba, e aí o pessoal insistindo e me obrigaram numa reunião de 200 pessoas. Pessoal, eu vou logo dizer por que eu não quero esse partido. Porque ele quer vir, quer se vender e ninguém compra partido. É para estar aqui quem pensa igual, quem tem os mesmos propósitos, os mesmos interesses. Não é isso. Donatinho, 1h mais 27 minutos. Eu quero tocar aqui em um ponto referente à cidade de Irauçuba, um deles com relação a secretários municipais. Em Irauçuba, um ponto importante que se observa é que a escolha de secretários municipais, né, prioriza exatamente os filhos da terra, da cidade de Irauçuba. Eu queria que você falasse o porquê disso, né? E um outro ponto que a gente observa, acompanhando exatamente a dinâmica da gestão pública em Irauçuba, é que há uma certa rotatividade de secretários, mudanças de certa forma constantes em algumas pastas, principalmente. Por que isso acontece em Irauçuba? Por que se dá dessa forma? Em Irauçuba se faz gestão pública pela meritocracia em grande parte, usando do mérito. Então, ao se selecionar secretários, porque é feita seleção, não é por indicação política, como ocorre em muitas cidades, como mesmo em Itapajé, tem secretário que é porque é indicação de vereador, é porque é da família não sei de quem, essas coisas, né? Como é comum nos municípios de interior. Em Irauçuba as pessoas ocupam funções conforme o mérito, pessoas que se entende que tem perfil para aquele cargo. Inclusive essas decisões, lá existe um conselho de gestão. Esse conselho de gestão tem mais de 20 membros, tem representante do sindicato de trabalhadores, representante da federação de associações, representante de todos os partidos da base política, representante dos secretários, todos os vereadores da base, forma um conselhão de 20 e poucas pessoas. Esse conselho, ele monitora a administração permanentemente, se reúne todo mês para avaliar como é que está, o que está errado, o que tem que melhorar. Então, os secretários, inclusive, eles são avaliados por esse conselho permanentemente. E quando vai se escolher um secretário, o conselho sugere uma pessoa, e o que se leva em consideração para a escolha? A capacidade técnica e humana para aquele cargo. Então, é esta a forma de se escolher, e aí a gente procura escolher dentro do município, porque quem é do município é para ter uma sensibilidade maior com as causas do município, é para conhecer melhor as dificuldades e as pessoas do município. Este é um dos pontos que eu vejo como uma possível dificuldade minha como candidato a prefeito de Tapajé. O ponto de conhecer muitas pessoas, e a maioria das pessoas, lugares, para ter um contato maior. Quando a gente conhece a pessoa, a gente dá mais valor, considera quando a gente está junto. Eu gosto de conhecer gente, me esforço por conhecer as pessoas. E isto eu vim para ser candidato em Tapajé. Eu acho que uma da minha principal atividade na campanha era tentar conhecer as pessoas, saber quem é, de onde é, os problemas, ir num lugar, ir no São Francisco II e saber quais são os problemas do São Francisco II, as dificuldades, quais são os sonhos daqui, quem são as pessoas que lutam por esses sonhos daqui, quem são as personagens que fazem cultura, que fazem esporte, que fazem movimento social aqui. E aí conhecer isto de cada comunidade, cada bairro. Para que isto? Para que a gente tenha uma visão ampla no sentido de firmar parcerias, unir forças, se juntar por aquelas lutas que são necessárias. Então, a gente procura priorizar muito os secretários do lugar para que eles possam
é como uma forma de que eles possam oferecer mais para o que a gente deseja. E por que tem rotatividade? Porque a gente às vezes erra-se, por mais que tenha critério, coloca alguém que no passar dos dias vê-se que a pessoa não tinha um perfil para aquela área. Tem muitas qualidades, é um grande profissional, mas naquela área não conseguiu ter uma boa desenvoltura. Em alguns momentos pode ser isso, outros momentos se entende que não está rendendo o suficiente, poderia render melhor em outra área, faz-se permuta, troca. Então, esta questão de estar olhando sempre para resultado faz com que haja uma oxigenação da gestão quando se faz essas permutas, trocas, nesse sentido de melhorar os resultados sempre. Existe um quesito na administração que é o índice de produtividade. Isto é muito usado nas empresas privadas, nas organizações privadas. As gestões públicas hoje têm que se utilizar do índice de produtividade. O que é isso? O que é produzido dentro de tal período de tempo? Você tem que saber o que é que você quer dentro de um ano na pasta da saúde, na pasta da educação, na pasta da ação social do Itapajé. Dentro de um ano, dentro de 6 meses. Queremos isso. Temos 10 metas para esses 6 meses. E aí chega os 6 meses. Fez 3 metas, 4 metas. Tinha 20 metas para o ano. Cumpriu-se apenas a metade, menos da metade. O índice de produtividade está ruim, que é o que é feito pelo tempo. E aí é preciso isso estar melhorando. No primeiro semestre o índice foi X, no segundo melhorou o índice, mas piorou. Então isso tem que estar sendo olhado, e quando se trabalha com critério, com mérito, com monitoramento, com metas a serem batidas, isto é comum que haja esse tipo de permuta, alteração, sempre buscando melhorar o potencial de entrega da gestão. Agora já 1h mais 34 minutos, 1h34, Nonatinho, você falou lá no início exatamente alguns pontos que está analisando, considerando para poder tomar exatamente essa decisão sobre uma possível pré-candidatura em Itapajé. Acredito que dentro desse contexto também esteja a análise da situação, né, das problemáticas enfrentadas pelo município. Logicamente você não está aqui diariamente, mas acompanha alguma coisa e conversa com muitas pessoas daqui. O que é que você tem exatamente já colhido de informação referente aos principais problemas aqui do município de Itapajé? Eu não estou aqui diariamente, mas eu tenho uma qualidade, eu sou estudioso, gosto muito de estudar. Se eu tenho uma característica, uma das minhas características que podem ser consideradas positivas, que eu gosto muito de estudar. E quando comecei a considerar esta possibilidade de candidatar-me em Itapajé, eu dediquei-me a estudar um pouco da realidade de Itapajé. Então eu vejo Itapajé hoje como um município que tem muitas potencialidades, que eu vejo. Na indústria tem um grande potencial, porque tem uma mão de obra farta, com qualificação em um setor que gera muito emprego, como o setor calçadista. Tem muita gente que tem habilidade no artesanato, do bordado, do crochê, que tem experiência, vivência nisso, que isso são agregados que facilitam a inserção no trabalho industrial. Tem galpões, muita estrutura. Itapajé tem muita estrutura de galpões, tudo isso para a indústria. O comércio de Itapajé tem um potencial enorme. É forte ainda hoje, mas já foi muito mais forte no passado. E havendo um projeto de fortalecimento do comércio, pode melhorar mais, fortalecendo o comércio, gerar oportunidade de trabalho. Itapajé tem um potencial enorme na agropecuária. Essa região serrana tem um potencial tremendo, que havendo projeto consistente, planejado, para explorar as potencialidades, unir os produtores, motivar os produtores, organizá-los, disponibilizar assistência técnica,
oportunidade de comercialização dos produtos, de industrialização dos seus produtos, de inserção dos seus produtos em mercados externos, havendo um planejamento adequado, assistência técnica, parceria de financiamento para esses projetos e apoio de comercialização em tudo isso, você tem um potencial enorme nessa região serrana, na área agrícola e também pecuária. Pessoas aqui têm outra riqueza enorme, tem muito talento, muita gente competente, muita gente inteligente. No dia a dia, nos contatos que eu tenho, eu vou identificando, e esta é outra característica minha. Lá em Irauçuba tem uma coisa interessante, tem pessoas que eu conheci lá em comunidade rural, numa reunião de associação, jovens falando bem, se expressando bem, mostrando energia, conhecimento, e eu, quem é essa pessoa? Quem é o nome? É filha de quem? Eu trouxe depois para trabalhar na gestão, como assessor, como isso, se tornaram secretários municipais. Filhos de família carente, de comunidade distante, pessoas muito simples, se tornaram gestores do município, procurando identificar essas pessoas. E Itapajé é um celeiro de talento humano, muita gente competente, muita gente com garra, inteligente, que pode ser aproveitada para o desenvolvimento local nos projetos econômicos, como também da gestão pública, que podem dar show na gestão pública se eles entrarem lá, não por um emprego político, mas sendo contratados para gerir políticas públicas para o município e recebendo o suporte, o apoio, a orientação, direcionamento, a assessoria necessária, podem dar show de gestão. Então vejo essa potencialidade enorme em Itapajé. E isso se expressa em vários segmentos. Por outro lado, eu vejo que Itapajé vive uma situação delicada que exigiria o que eu comecei dizendo, muito foco, muita determinação, muita coragem também, muito engajamento. Você imagina o tanto de gente que ia se levantar contra mim em Itapajé, como eu contei a história de Irauçuba, que eu tinha que ter cuidado até de andar na rua quando eu comecei, Itapajé certamente se repetiria, porque uma possível gestão minha ameaçaria o status quo político de muita gente. Muita gente que é acostumado com um tipo de política que vai totalmente na oposição, no contrário do tipo de política que eu acredito e que eu faço, teria muitas dificuldades de lidar com isso e se levantariam muitos contra mim, como eu nunca dizendo que nem poderia ser candidato de Itapajé, já pessoas se levantarem em uma sessão da Câmara Municipal para falar sobre isto, né? Então você imagine isso se concretizando e sendo verdade. Pessoas que são acostumadas com práticas políticas que não se coadunam com esse método, esse pensar, esta visão política que nós temos. Então isso teria muita dificuldade. E aí eu vejo que Itapajé hoje tem um problema grave na infraestrutura, muito pouco investimento tem sido feito em infraestrutura em Itapajé, e aí passa por esgotamento, por questão de vias urbanas, sem o cuidado necessário, passa pela questão de estradas, é muito difícil a questão de estradas no Itapajé, que se demora muito, e tem estradas ser feitas fim de ano e algumas nem feitas são, e muitas comunidades são prejudicadas, é um caso sério essa questão de estradas. Você vê Irauçuba, territorialmente é maior do que Itapajé, Tejuçuó e Uruburetama juntos. Se juntar os três municípios, territorialmente são menor do que Irauçuba. E eu vou usar as palavras de uma senhora lá da Baixa Grande que me dizia assim: eu andei na Irauçuba, fui visitar uns parentes meus em tal localidade e eu fiquei olhando para aquelas estradas, eu fiquei encantada. Vendo tanta estrada, aí falou de uma estrada que foi construída agora, muito boa e tal. E a gente
consegue dar uma celeridade, um resultado por um tempo até razoavelmente adequado. Itapajé, que é muito menor territorialmente, tem um problema seríssimo em relação à Estrada. Estrada é acesso que leva a progresso, desenvolvimento, qualidade de vida, condição de vida. É um problema grave nessa área de infraestrutura. Na área de saúde, não dispensa até comentários, mas eu faço questão só de citar aqui qual é a realidade de Itapajé. Itapajé, dentre a nossa região aqui, é o terceiro município mais populoso. Itapajé, no passado, era Itapajé e Itapipoca, os líderes da região no passado. Então, hoje, se você vai ver a situação de Itapajé, nós compomos uma região do Vale de Curude de 16 municípios. Na área da saúde, Itapajé é o 13º, lá no final. Então, isto, índice de qualidade da saúde, que é emitido pelo IPES, o Instituto de Pesquisa do Governo do Estado do Ceará, que diz: dos 16 municípios, Itapajé é o 13º. Se você vai ver o índice de gestão municipal, que analisa a gestão, o planejamento da gestão como um todo, é o 12º dos 16 municípios da nossa região. O índice de qualidade da educação é o 9º. Ver esses dados, e quem conheceu a história de Itapajé antes, deve ser algo que deve gerar indignação. Itapajé era líder na área da saúde, na área da educação, na área econômica no passado. Então Itapajé viveu um regresso e tem todo o potencial, toda a força, toda a capacidade de dar a volta por cima muito rápido e se reerguer como líder regional aqui da nossa região. E aí você continua vendo os índices do município de Itapajé, você vai para a área do meio ambiente, ao 13º. E assim, nós podemos dizer, portanto, que as políticas públicas do município são deficientes, precisam muito serem melhoradas. É indigno uma pessoa, um dia desse eu ouvia pessoas me falando, que para a pessoa submeter-se a um raio-x, gente, daqui para Pentecoste. Se submeter a um raio-x, né, um exame de raio-x. Quantas pessoas procurando ir ao Suba para fazer o exame de raio-x? Se no passado, tudo que Irauçuba precisava de saúde era no Itapajé. Era um parto, era feito no Itapajé, quando precisava muito por aqui. Hoje, as pessoas de Itapajé, muitos vão ter seus filhos na Irauçuba. Então, existe uma precariedade nas políticas públicas locais de saúde, de educação, de serviço social, precisa melhorar, potencializando as organizações sociais, organizações de classe. Tenho conversado com muito presidente de associação, aí eu fico às vezes tão sensibilizado, com vontade de ajudar, com vontade de ter tempo para ajudá-los, porque eles carecem de apoio para fazer um projeto na área social, na área cultural, tem pouco apoio, são invisíveis os grupos organizados, as associações do município em boa parte. Na área cultural, pouco se tem de apoio, de investimento. Eu falei do potencial pecuário. Itapajé teve no passado a Expoíta, que era uma festa que movimentava toda a região e via gente de outras regiões. Eu ainda vim para cá muito novinho, tenho lembranças da Expoíta, era uma grande festa. E aí não era só de fortalecimento da pecuária, era também cultural, turismo. Colocava Itapajé numa posição que não tem mais hoje, que não tem mais tudo isso. A cultura, nesse sentido, precisa ser retomada. E aí eu cito isso para não citar muitos outros movimentos que eram importantes, como o CESFA, o São Francisco, liderava muito movimento de cultura no Itapajé e hoje está carente
dessa questão cultural, e tem muito talento, muita gente inteligente, muitas pessoas que podem contribuir com grandes projetos nesta área. Na área do esporte é um desafio enorme. O Itapajé, que teve grande apogeu na área do esporte, hoje o esporte é pobre de assistência, de grandes movimentos, de apoio, não tem realização de grandes eventos esportivos por parte da administração municipal, pouco incentivo diante da grandeza que é a rede esportiva do município. E aí, se for falar de infraestrutura, quantos ginásios esportivos, poliesportivos Itapajé tem? Aqui, na sede de Itapajé, uma sede altamente populosa, com grandes bairros. Quantos ginásios poliesportivos tem aqui? Os bairros grandes não têm um ginásio poliesportivo. Se você vai em Irauçuba, todo bairro tem um ginásio poliesportivo, todo distrito tem um ginásio poliesportivo e várias comunidades rurais maiores têm um ginásio poliesportivo. E aí o esporte começa pelo menos pelo espaço. Começa pelo menos pelo espaço para o pessoal poder praticar o esporte, interagir, se empolgar com uma atividade que eleva a autoestima, a saúde, a interação social, tudo isso. Então os desafios são muito grandes nesse sentido, e eu tenho consciência disso, portanto, e faço com esses comentários uma leitura rápida de como eu enxergo o Itapajé em si. Bom, para a gente finalizar, Nonatinho, já 1h mais 48 minutos, 1h48, eu queria que você falasse sobre a importância, né, e logicamente dentro de um conselho de gestão, buscar exatamente essa questão das parcerias para viabilizar a melhoria que a população tanto espera. As parcerias são extremamente importantes. E aí eu queria que você falasse exatamente, pegando, por exemplo, Irauçuba, vocês têm lá o deputado federal Danilo Forte e o deputado estadual Osmar Baquite como parceiros de primeira ordem. Qual a importância de algo semelhante, por exemplo, para conseguir viabilizar determinados projetos que Itapajé precisa, junto exatamente a parcerias nesses moldes? Os municípios têm muita força, têm a sua força própria, a sua capacidade própria, que quando descobrem isso, eles podem fazer coisas extraordinárias. Quando descobrem a força que têm, começam a se mover por propósito, que vai muito além das suas questões particulares. No entanto, quando tem a sabedoria de firmar boas parcerias, aí facilita tudo, porque tem a força própria, a disposição própria, e tendo boas parcerias, então se constrói aí um caminho de muita prosperidade. É assim que se deve agir em gestão privada e pública. Empresas, por mais organizadas e fortes que sejam, têm que estar procurando sempre buscar parcerias para ter bons resultados. Assim também deve ser a administração pública. Aqui em Itapajé, eu dizia em uma palestra que eu fui convidado para ministrar, em um encontro que o deputado Danilo Forte promoveu aqui para discutir o desenvolvimento, o projeto de desenvolvimento para Itapajé, eu dizia que Itapajé tem a faca e o queijo na mão, tendo um deputado federal do quilate do deputado Danilo Forte, que além de ser altamente influente, capacitado, tem um amor enorme por Itapajé, no entanto, não tem tido a oportunidade de parceria com os gestores de Itapajé. Tem se desperdiçado essas oportunidades. Tem um grande político como o Danilo, aí acaba se indo buscar deputados fora que nem conhece Itapajé, não tem sensibilidade nenhuma com as questões do Itapajé, e acertam parcerias e aí acaba tendo prejuízo. Essas parcerias são muito importantes, quando se tem um deputado comprometido, que o compromisso seja pela cidade, ajuda demais. Com deputados e outras lideranças e parcerias locais. O poder público tem que ter parceria com os outros segmentos locais, com as associações, com as igrejas, com as escolas do estado, fazer parcerias para desenvolver projetos. Parcerias facilitam a obtenção de resultado.
Então isto exige uma mentalidade, uma mudança de mentalidade, porque na maioria das vezes as parcerias elas são feitas não por programa de desenvolvimento, mas feita por interesse particular. A bela arte da política de pensar o interesse da população em primeiro lugar, por muitas e muitas vezes são pisoteadas pela ação daninha, infame de se fazer política pensando em interesse particular. Então, isto é muito ruim. E aí, por ser assim, acaba tendo parceiros, entre aspas, representantes que não representam o município. E localmente, também fazendo parcerias frágeis. É uma mudança de mentalidade. E eu digo, Clésio, já no encerramento, algo que eu considero fundamental. Se deseja uma mudança organizacional, quer que mude a organização da gestão pública de Itapajé para ter mais resultados para a população, a transformação organizacional ela deve ser precedida, ou seja, deve vir antes dela uma transformação pessoal. Então tem que haver uma mudança de pensamento das pessoas, da população e dos políticos. Eu tenho um ponto de vista, na minha leitura, na minha interpretação, que a população de Itapajé, ela procura fazer a sua parte. Você vê que quando ela não está se sentindo satisfeita com gestão pública, não tem problema de mudar. Muda, prefeito não se reelege, elege-se outro. Demonstra que procura acertar. Você vê a última eleição, a atual prefeita de Itapajé foi muito bem votada. E assim, a leitura que eu faço é um voto com muita esperança, com muita vontade de mudança, com muita vontade de melhorias. Então, talvez esta transformação de mentalidade que precisa acontecer esteja necessitando de acontecer muito mais na classe política do que na classe popular. Muita gente diz assim, aqui Itapajé é diferente, aqui o povo só quer dinheiro, o povo acha bom. Políticos dizem para mim, aqui é só no negócio, tem que ter não sei quantos milhões, tem que ter isso. Diz que o povo só quer vender voto, isso, aquilo outro. Tem políticos que dizem isso a gente daqui. Aí, se o próprio político vê o povo como objeto, nunca vai valorizar o povo como cidadão, como alguém que tem dignidade, que merece respeito. E eu fico a pensar que essa transformação é mais no meio político mesmo, porque é o sistema de como ocorre a política é que acaba fazendo com que muitas administrações não deem certo. Né? E aí um dos problemas é esse, não busca parceria boa, não conta com oportunidades que tem, porque fica todo mundo só querendo se dar bem e o povo de lado. E aí eu posso, com esta minha fala, atingir muita gente, gerar muita insatisfação, pessoas ficarem insatisfeitas comigo. Não estou me dirigindo a uma pessoa em si, mas um sistema político em si, que para haver mudança tem que haver coragem de rompimento com esse sistema, dos políticos que formam a cidade. E abrir-se, sem se sentir estrela, sem se sentir mais importante do que o outro, abrir-se ao diálogo, abrir-se a parcerias, de juntar as mãos, de não achar que é mais do que o outro, mas de formar redes de construção coletiva, onde todos entendam que cada um é importante, que cada um merece o respeito pela sua contribuição com a cidade, por ser cidadão da cidade, e aquele que pensa na cidade tem que ser respeitado e tem que ter esta fluidez de união. Então, esta mudança de mentalidade precisa. Eu chego a dizer que talvez pessoas que muito bem intencionadas entrem na política em Itapajé, se perdem no meio do caminho e não fazem até o que desejavam fazer, porque começam a sucumbir ao sistema e por querer permanecer no poder, começa a ceder isso, aquilo outro, aí se deixa levar
pela situação, por começar a querer manter um status quo. E o político bom para fazer boa gestão, ele não pode estar pensando nas próximas eleições. Eu gosto de repetir isso. Ele tem que estar pensando nas próximas gerações, nos filhos dos que virão, nessa criançada que está aí, na juventude que está aí. Qual é a cidade que você quer entregar para elas? É 4 anos que você vai fazer pelo bem do povo. E não pensando os 4 anos só na eleição que vem. Eu vou trazer o Raimundo para mim, trazer o Francisco, vou trazer a Maria. E querendo conquistar. Você tem que conquistar as pessoas pelo trabalho que oferece, pelo bem que as pessoas vão ver que você fez, e não por questão particular. Então, dentro do que você pergunta, eu coloco, fazendo esse comentário, que é de extrema necessidade boas parcerias, e elas só ocorrem quando há uma mudança de entendimento em relação a como deve haver o comportamento, o posicionamento político da cidade. Bom, 1h mais 56 minutos, 1h56. Donatinho, eu queria lhe agradecer a disponibilidade, a vinda até a nossa emissora para esse bate-papo aqui no nosso Jornal Integração. Obrigado pela participação. Eu agradeço muito você pela oportunidade. Peço desculpas a qualquer pessoa que de alguma maneira possa ter se sentido atingido por um comentário que eu fiz, mas estou falando da política como um todo, da boa política, da política na sua essência. É assim que deve ser. Não tive nem tenho interesse de atingir a ninguém pessoalmente, a ninguém particularmente, mas falar da política na sua essência, da política que transforma, da política boa, que é por esta que eu sou apaixonado, e por ter tanta paixão por essa política é que dei-me a considerar a possibilidade de vir ser candidato em Itapajé, pensando que poderia ser uma experiência muito interessante, isto de viver estes embates, né, de pensar que é possível ter transformação a partir de um movimento novo, movimento de pessoas que tenham essa garra, essa energia de pensar o futuro, de pensar o bem coletivo. Então, pensando sobre esta política, não sobre pessoa A ou pessoa B, e esta questão, e independente de qualquer coisa, eu espero que só esta polêmica, estes comentários, esses debates gerados sobre uma possível candidatura minha em Itapajé, que isto contribua para a reflexão política e social do município, independente de qualquer coisa, de uma candidatura minha ou não candidatura, que isto sirva para ensejar um debate mais qualificado, um debate político que discuta política pública, que discuta projeto, que discuta o bem do povo, a cidadania, o futuro, que possa contribuir com isso. Tudo que se fala sobre a política boa pode nortear a mudança. Que pessoas se apaixonem por esse processo, independente de uma vinda minha ou não, e eu estarei à disposição de qualquer um que venha a assumir a prefeitura de Itapajé, que tenha boa vontade, que queira, se a gente puder ajudar. Eu sei que o tempo já praticamente acabou, Clésio. Eu vou fazer duas informações que podem lhe interessar. Pois não, fica à vontade. Ciro Braga, quando foi prefeito de Itapajé, por muitas e muitas vezes me procurou pedindo orientação, ajuda para cá. Inclusive eu ajudei na época da gestão dele, eu capitaneei, liberei projetos interessantes aqui para Itapajé, na área de habitação, em algumas comunidades, ajudei. O Edinho, vice-prefeito atual, me procurou no início da gestão, inclusive me pedindo, me sondando de dar uma assessoria a ele, né, com alguns projetos e tudo, lá da gestão, tudo isso. Atitudes interessantes, bonitas, que eu quero dizer que é preciso ter esse tipo de abertura, e eu tenho todo o prazer, todo o gosto de poder ajudar, colaborar no que é possível, independente de qualquer coisa. Eu deixo só essas notas no sentido de dizer que o caminho é por aí. Um abraço, obrigado e desculpa aí pelo tempo que lhe tomei.
Muito bem, conversamos então com o ex-prefeito de Irauçuba, Nonatinho Souza, aqui no nosso Jornal Integração. Segunda-feira que vem, na nossa sequência de entrevistas, o convidado é o ex-prefeito de Itapajé, Padre Marques, que vai estar com a gente também aqui no nosso estúdio.